Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento dispensado à disciplina Direito Processual Penal, com ênfase na sua aprovação no exame de ordem. O tema de hoje, o tema da presente aula, será mais uma vez o inquérito policial. Então, esta é a terceira aula onde tratamos do relevante tema inquérito policial. Para que possamos começar, trarei uma informação a qual todos os senhores têm acesso. O inquérito policial não pode durar ad eternum. O inquérito policial tem um prazo máximo para que ele seja encerrado. Tem um prazo máximo para que o delegado de polícia faça o relatório final, indicando todas as circunstâncias apuradas, todos os elementos apurados, todas as informações trazidas e demais temas relevantes à elucidação daquela infração penal que motivou a instauração deste. Quanto aos prazos, temos aqui um problema. Por quê? O Código de Processo Penal nos traz, especificamente no artigo 10, 2 prazos. E existem leis esparsas, leis penais especiais e leis que não tratam exclusivamente do direito penal, mas que também trazem prazos para encerramento do inquérito policial. Comecemos pela regra geral, pela regra do já citado artigo 10 do Código de Processo Penal. O artigo 10 nos traz 2 prazos. O prazo de 10 dias, para o encerramento do inquérito policial quando o investigado estiver preso. E o prazo de 30 dias para o encerramento do inquérito policial quando o investigado estiver solto. Reitero, regra geral, 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Seguindo aquela já mencionada dinâmica das regrinhas, dos joguinhos para que os senhores possam decorar. Todas as vezes que lhes for perguntado qual é o prazo para encerramento do inquérito policial, os senhores deverão lembrar da seguinte historinha. Qual é o horário que o delegado chega na delegacia? O delegado chega à delegacia às 10h30. O delegado chega à delegacia às 10h30. Então, 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Uma informação, o prazo de 10 dias, quando o réu estiver preso, não admite prorrogação. Estando o réu preso, o inquérito será terminado em 10 dias. No que tange ao prazo de 30 dias, que trata dos réus ou dos investigados soltos, esse prazo admite prorrogação. Então, regra geral, o horário que o delegado chega à delegacia, 10h30. Feita menção à regra geral, é necessário que tratemos de algumas exceções. Algumas circunstâncias trazidas por outras leis, onde o prazo para encerramento do inquérito policial é diverso. Primeira menção que eu faço a vocês diz respeito à Lei 11.343 de 2006. Lei 11.343 de 2006. A Lei de Drogas. O prazo para encerramento do inquérito policial na Lei de Drogas é diverso. Por que é diverso? Na Lei de Drogas, o inquérito será encerrado em 30 dias quando o réu estiver preso e em 90 dias quando o réu estiver solto. Artigo 51 da Lei de Drogas. 30 dias réu preso, 90 dias réu solto. Aplicável somente aos crimes dispostos na referida lei. Tráfico de drogas e seguintes. Tudo bem, meus amigos? 30 dias réu preso, 90 dias réu solto. Uma ressalva. No que tange a estes 2 prazos relativos à lei de drogas, o artigo 51
no seu parágrafo único, diz expressamente que estes dois prazos poderão ser duplicados, ou seja, o prazo de 30 dias para o réu preso poderá ser um prazo de 90 dias para o réu solto, e o prazo de 30 dias para o réu preso poderá ser convertido em 60 dias para este réu preso, e o prazo de 90 dias para o réu solto poderá ser duplicado, sendo este prazo de 180 dias. Regra expressamente consagrada pelo parágrafo único do artigo 51 da Lei 11.343 de 2006. Estes prazos da Lei de Drogas admitem a duplicação, eles podem ser duplicados. Segunda exceção. A segunda exceção quanto ao prazo do inquérito policial está disposta na Lei 5.010 de 66. Lei 5.010 de 66, o artigo é o 66. Então, artigo 66 da Lei 5.010 de 66. Essa lei trata dos crimes sujeitos a... trata também dos crimes sujeitos à competência da Justiça Federal. Então, quando o inquérito for presidido por um delegado de Polícia Federal, o prazo quanto ao réu preso, o artigo 66 só faz menção ao réu preso. Então, quando o réu estiver preso e o inquérito for presidido pelo delegado de Polícia Federal, esse prazo será de 15 dias, admitindo nova prorrogação por mais 15 dias. Então, se no problema houver menção à tramitação do inquérito policial perante uma delegacia de Polícia Federal, no que tange ao réu preso, o inquérito terá prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Quanto ao réu solto, não há menção nesta lei. Portanto, será aplicável a regra geral do CPP, 30 dias. Percebam o seguinte, quando o inquérito tramitar na Polícia Federal, 15 dias réu preso, prorrogável por mais 15 dias, e réu solto 30 dias, regra geral do CPP. Eis a segunda exceção. Vamos agora, meus amigos, à terceira exceção. A terceira exceção está disposta no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 1521 de 51. Lei 1521 de 51, artigo 10º, parágrafo 1º. E o inquérito policial terá prazo máximo de 10 dias, estando o réu preso ou o réu solto. Esta lei trata dos crimes contra a economia popular. Então, quando for investigado um crime contra a economia popular, o inquérito terá prazo de 10 dias, independentemente da situação do réu, ou independentemente do réu estando preso ou estando solto, será aplicável esta regra, ok? Falei, portanto, da regra geral do CPP, estes prazos são importantes. Regra geral do CPP, 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Falei do artigo 51 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, 30 dias réu preso, 90 dias réu solto, com a ressalva que o parágrafo único do referido artigo admite a duplicação dos dois prazos. Falei também da Lei 5.010 de 66, quando o inquérito policial for presidido por delegado de Polícia Federal, 15 dias réu preso, admitindo uma nova prorrogação por mais 15 dias. E na circunstância do réu estar solto, aplicar-se-á a regra geral do CPP. E por último, a regra do artigo 10º, parágrafo 1º da Lei 1521 de 51, onde são investigados os crimes contra a economia popular. Estando o réu preso, estando o réu solto, este prazo será de 10 dias. Ok, meus amigos? Eu sei que os senhores têm uma série de dados
a serem assimilados para que os senhores alcancem o principal objetivo de vocês, que é a aprovação no exame de ordem. Mas os prazos de inquérito policial são de primordial importância. Por isso, nunca esqueçam do horário que o delegado chega à delegacia. Pois bem, transposta esta fase, vamos agora à análise das características do inquérito policial. O inquérito policial tem características próprias. A primeira característica própria do inquérito policial é o caráter escrito do inquérito policial. Conforme regra expressa no artigo 9º do Código de Processo Penal, o inquérito policial será escrito. Esta é uma decorrência lógica da formalidade do inquérito policial. Então, todos os atos realizados no decorrer do inquérito policial serão escritos. Artigo 9º do Código de Processo Penal, ao qual remeto vocês. A segunda característica do inquérito policial diz respeito ao sigilo. O inquérito policial será sigiloso. Artigo 20 do Código de Processo Penal. O inquérito policial será sigiloso, conforme expressa menção do artigo 20 do Código de Processo Penal. Senhores, acho prudente fazer uma breve análise quanto a esta característica relativa ao sigilo. O sigilo no inquérito policial não alcançará o advogado. Então, daqui a pouco tempo, daqui a algum tempinho, bem pouco tempo, os senhores serão aprovados no exame de ordem. E após a aprovação no exame de ordem, os senhores serão advogados. Nesse momento, todos pensem na vermelhinha e pensem que devem dedicar um pouco mais, exercer uma dedicação maior agora, estudar um pouquinho mais, assistir às aulas, porque é um período complicado da vida de vocês, mas será transposto de forma satisfatória e ao final deste período os senhores terão a vermelhinha. Quando os senhores forem advogados e os senhores estiverem defendendo um cliente de vocês no inquérito policial, os senhores não estarão sujeitos a esse sigilo. Mas é uma não sujeição parcial. Por quê? O delegado não deve e nem precisa avisar o advogado antes da realização dos atos investigatórios. Então, supondo que o delegado vá cumprir um mandado de busca e apreensão, ele não precisa ligar para o advogado do réu antes da realização deste, por uma questão muito simples. Se ele avisasse o advogado antes da realização da diligência, por óbvio, essa diligência restaria infrutífera. Então, há o sigilo no inquérito policial, mas esse sigilo, no que tange ao advogado, é anterior à realização do ato. A partir do momento que o ato foi realizado e essas peças relativas ao ato forem juntadas ao inquérito, aí não mais este será sigiloso. O delegado terá amplo acesso a esta. Ok? Entenderam essa linha tênue entre os momentos do sigilo no que toca ao advogado? Antes do ato, por óbvio, haverá o sigilo. Após a realização do ato, após a juntada destas peças ao processo, o advogado poderá consultá-las, porque ele não está abarcado por este sigilo. A terceira característica é a característica da indisponibilidade. E o que é a indisponibilidade? Eu falei aos senhores, alguns momentos atrás, que o inquérito é dispensável. Então, atentem ao seguinte: indispensabilidade é diferente de indisponibilidade. A indisponibilidade está no artigo 17 do Código de Processo Penal. E o inquérito é indisponível. Em qual sentido? As informações chegaram ao conhecimento do delegado, o delegado teve acesso ao cometimento de determinada infração, ele é obrigado a instaurar o inquérito policial. E ele não deve indispor desse inquérito policial. Ele deve dar trâmite, deve dar início e tocar o inquérito policial
até o seu final. Ele não pode dispor desta circunstância. E a indisponibilidade é diversa da dispensabilidade. Por quê? O inquérito policial, apesar de indisponível, é dispensável. Dispensável em qual sentido? Eu já mencionei a vocês nos nossos primeiros encontros, reitero. O promotor de justiça, em tendo elementos suficientes para a propositura da ação penal, para o oferecimento da denúncia, pode dispensar o inquérito policial. Então, ele é dispensável quando já houverem os elementos para a propositura da denúncia, para o oferecimento da denúncia. O inquérito policial, lembrem, nossa segunda aula, não é condição de procedibilidade, não é condição de procedibilidade da denúncia, tá? Então, atentem a essa circunstância. Como as expressões são próximas, elas podem causar uma certa confusão. Mas ele é indisponível, mas não é indispensável. É indisponível, mas não é indispensável. A quarta característica do inquérito policial diz respeito à discricionariedade. Artigo 14 do Código de Processo Penal. O delegado de polícia tem discricionariedade no sentido de que pode praticar os atos que entender convenientes, desde que não contrários à lei. Então, se ele entender por bem realizar determinada perícia, ele pode realizá-la. Se ele quiser realizar acariações, ele pode. Ele pode realizar interrogatórios, pode realizar a oitiva de determinadas testemunhas. Então, não há uma vinculação quanto aos atos a serem praticados. Há uma discricionariedade na atuação do delegado, seguindo aquele princípio de direito administrativo, que o nosso professor aqui muito bem externou a vocês. Ele tem uma margem de atuação. Ele tem determinadas liberdades na sua atuação, conforme artigo 14 do Código de Processo Penal. E, por último, nós temos o princípio do contraditório diferido. Eu também já disse a vocês no nosso terceiro encontro, quando tratei dos princípios gerais informadores do processo penal, que vigora no nosso sistema processual o princípio do contraditório. No que tange ao inquérito policial, este contraditório é diferido. Em qual sentido? O delegado de polícia não necessariamente dará tanto à vítima como ao investigado a possibilidade de indicação de determinadas provas ou a contrariedade efetiva quanto aos elementos trazidos ao inquérito. Então, supondo que o delegado tenha ouvido determinada testemunha no decorrer do inquérito e o advogado do investigado queira contraditá-la, o delegado de polícia pode apresentar a recusa a esta contradição em virtude do caráter inquisitorial do inquérito. Então, no inquérito, meus amigos, vigora o princípio do contraditório diferido. Pois bem, eram estes os elementos, eram estas as características do inquérito policial e também a questão relacionada ao prazo. No que tange ao inquérito policial, eram estes os elementos necessariamente trazidos à baila aos senhores. Nos encontramos na nossa próxima aula. Conto com a participação de vocês na nossa próxima aula. E caso tenham gostado, peço gentilmente que compartilhem esta aula. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.